Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje com Kant e a sua filosofia moral. É a parte de Kant que mais cai no vestibular, então ficar muito atento, tá? Então aqui nós vamos trabalhar com a ética kantiana. A ética para Kant está ligada à razão. Tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fala da teoria do conhecimento, Kant vai falar que o conhecimento parte da razão, mas tem um acréscimo da experiência. Isso não vale para a ética. A ética para ele está ligada ao dever do homem de sempre agir de forma correta. Então você tem sempre a obrigação de agir de forma correta. E esse princípio ético, então, seria a priori, ou seja, é algo ligado à razão e não à experiência. É algo anterior, é algo quase, podemos dizer assim, seria algo inato ao homem, buscar fazer o bem. Por que, que o homem busca fazer o bem? Segundo o Kant, tem os princípios regulativos da ética, ou seja, aquilo que vai encaminhar o homem a agir de forma correta. O dever, né? E aí o dever é exatamente aquela ideia que o homem tem em si uma ideia de que ele precisa fazer o bem. E por que esse dever? Porque o homem deve ser virtuoso. Ser virtuoso é sempre trabalhar com o bem. Então, em outras palavras, o homem tem o dever de ser virtuoso e, para Kant, por que, que o homem faz isso? Porque por trás do homem tem sim uma religiosidade. Kant não nega a religiosidade e para Kant o homem se preocupa sim em viver ao lado de Deus na eternidade e por causa disso Deus acaba entrando aí como um princípio regulativo da ética. Aí muita gente fala assim, mas o Kant não critica a metafísica e fala de Deus. Sim, ele critica a metafísica dentro da teoria do conhecimento. Mas ele vai falar sim de Deus e ele vai colocar Deus como um princípio regulativo. Ele era muito religioso, é uma herança da mãe dele, tá? A mãe dele era muito religiosa e para ele sim, Deus guia as pessoas para fazer o bem, tá? Toma cuidado, ele está falando de uma autonomia do homem, ele não está falando que Deus tira a sua autonomia de fazer, você faz porque Deus te obriga. Não, você faz porque você escolhe Deus, tá? Então você tem uma autonomia dentro dessa convicção kantiana, tá? E ele vai chamar essa ética de imperativo categórico. Então a ética de Kant caminha com o imperativo categórico. O imperativo categórico, quando cai no vestibular, cai de duas formas, tá? A primeira é essa questão do imperativo categórico está ligado ao universal. O Kant fala que você tem que agir sempre pensando numa máxima universal. Essa máxima universal é fazer o bem para a humanidade, é buscar o bem comum. Então, por isso que a ética é universal. Então, como você sabe que está fazendo o correto segundo Kant? Segundo Kant, você sabe que está fazendo o correto quando você age a partir dessa máxima universal. Ou seja, quando você é capaz de pensar que aquilo que você está fazendo não é algo com uma finalidade, algo pessoal, e sim algo voltado para toda a humanidade. Então, você tem o dever, segundo Kant, e também você tem a liberdade. Isto é muito importante. Você tem a liberdade de fazer o bem, tá? Então, nunca deixe de fazer o certo com o argumento, segundo Kant, que você não tinha outra escolha. Segundo Kant, você sempre tem a escolha de fazer o certo e você tem que buscar sempre fazer o certo. Eu lembro muito de um exercício da UFO que contava a história de um dono de padaria que estava meio quebrado e um menininho um dia foi lá comprar pão de queijo e o dono da padaria viu que o menininho era bem apessoado e resolveu cobrar mais, porque ele estava precisando de dinheiro, então falou, esse menininho, alguns centavos a mais não vai
pesar porque ele parece se vir de uma família rica. E assim ele cobra mais. À noite, o pai do menino volta na padaria com o menino. O pai do menino é um fiscal da prefeitura. E quando ele compra o leite dele lá, ele dá alguns centavos a mais para o dono da padaria. Aí o dono da padaria devolve esses centavos a mais para o pai do menino. E aí a pergunta é: o, em algum momento o dono da padaria agiu conforme o imperativo categórico? Não, não agiu. Por quê? Porque, segundo o relato, mas o segundo caso ele fez certo, ele devolveu o dinheiro. Ele agiu conforme o dever. Sim, mas ele não agiu conforme o imperativo categórico. Porque o que tinha por trás, segundo o texto lá, né, que falava, era que ele devolveu o dinheiro para o pai do menino, porque o pai era fiscal da prefeitura, então ele queria ficar bem com as autoridades. Então, na verdade, ele estava pensando no imperativo hipotético. Ele agiu conforme o dever no segundo caso, porque ele devolveu o dinheiro. Porém, ele não agiu conforme o imperativo categórico, porque ele agiu por finalidade. E quando você age por finalidade, é o imperativo hipotético, tá? E no primeiro caso, que foi roubar o menino, não é imperativo hipotético, não é imperativo categórico. Aquilo ali é uma monstruosidade, né? Mas se for pensar assim, cabe mais o imperativo hipotético, porque ele tinha como finalidade não quebrar o seu negócio. Mas, então, toma cuidado. O que está por trás do imperativo categórico é a sua ação, é a finalidade dela. Se você age por finalidade, e não pensando numa máxima universal, não pensando na humanidade, você não está agindo de acordo com o imperativo categórico. Você está agindo de acordo com o imperativo hipotético. Não se esqueça disso, tá? Espero que tenham gostado. É isso aí. Muito obrigado.